quero incentivar a todos a realmente a procurarem a CBDL. Se você não é um associado, né, procure se interessar. É muito importante estar participando dessa entidade que tem contribuído muito para o nosso segmento de saúde e principalmente com ética, né, Elias? Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, num segmento que a gente tem trazido cada vez mais, né, atuação, principalmente, né, a busca, né, de melhorias, de desenvolvimento e principalmente, né, de preocupação com a nossa saúde, o que nos deixa, sem dúvida alguma, muito tranquilos, né, muito seguros em relação a esse pessoal que está cuidando da gente do lado de lá, na área do setor de diagnósticos laboratoriais. E hoje temos a honra de receber aqui o Ronaldo Campos, gerente de desenvolvimento de novos negócios da Honeylog Logística. Ronaldo, a gente se encontra aí pelos eventos, mas é uma honra conhecer um pouquinho mais da tua história pessoal e profissional. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço por esse convite e me sinto honrado em estar participando aí dessa entrevista contigo, né? A honra é nossa e olha, você já contou que gosta de biografia, então a gente começa já por aí. Mas antes de conhecer um pouquinho da tua história, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Diagnóstico por dentro do mercado. Esse programa já está mais do que consolidado graças ao brilhantismo de Elias Awad no seu comando. E hoje nós teremos Ronaldo Campos, que está à frente da Honeylog, aliás, à frente de uma grande história da logística para o setor de diagnóstico. Assista até o final, compartilhe com todas as pessoas que você conhece, porque só assim a gente consegue mostrar como é de fato a alma do nosso setor. Acompanhe este e os próximos e até breve. Obrigado então ao presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouveia. Ronaldo, antes da gente entrar um pouquinho já na sua história pessoal, profissional e também da Honeylog, né? A importância de participar, gostaria que você trouxesse um pouco desse conceito de participar de uma entidade como a CBDL e também dessas discussões do setor, né, como um todo, né, com outras empresas, não só concorrentes, mas também de outras áreas ligadas, né, ao setor de diagnóstico. Sim, Elias, tem sido um privilégio, né, e uma honra estar participando da CBDL, que eu já conheço aí há mais de 30 anos, e a gente percebe o grande trabalho que ela vem capitaneando, né, principalmente em defendendo o segmento de saúde e nossa empresa tem sido uma integração entre esses elos, né? Entre os importadores, os fabricantes e os clientes consumidores, né? Os hospitais, as clínicas, né? Os laboratórios de apoio, os laboratórios que hoje são tão fundamentais, né, para o diagnóstico preventivo, que a gente percebe que integram hoje a nossa vida, né? Hoje o diagnóstico tem sido fundamental, tanto na prevenção, principalmente, como também no direcionamento por parte de tomada de decisão dos médicos, né? Então, a gente sabe que estar inserido nesse segmento e ter esse privilégio de participar dos temas que a CBDL vem defendendo, isso é muito importante, né? Toda a parte de questão tributária, a movimentação de cargas, que a gente enfrenta alguns desafios, né? Hoje a gente vive num país que é um país intercontinental e a gente tem um entendimento tributário que precisa realmente de uma engenharia e hoje a logística ela tem sido fundamental, né? Para atender no tempo certo, no momento certo, para que o produto esteja lá disponível para ser aplicado no equipamento e para que o paciente tenha um resultado, um pronto atendimento, né? Tem dúvida e graças, né, como você disse, ao empenho de todos vocês e também, né, ao dinamismo do Carlos Eduardo Gouveia, né, que esse realmente tem um fôlego, né, um fôlego especial, né, então a gente precisa... Especialmente Carlos, que eu me admiro, assim, é realmente um tremendo parceiro e eu me espelho nele em muitas coisas. Tem sido muito bom o convívio durante todos esses anos, né? E a gente tem crescido muito e aprendido muito com ele também, né? Sem dúvida alguma.
Bom, Ronaldo, você já deu um spoiler aqui antes da gente, né, iniciar o programa, que a mamãe era professora. Então já dá para ver que tem regra aqui, né, que tem cumprimento de horário, que tem toda uma doutrina aqui, né, comportamental. Então conta um pouquinho da sua biografia para saber, né, como é que você chegou até aqui. Sim, basicamente tenho uma formação aí com a área acadêmica e na área de sociologia, e a gente acabou se interessando muito por esse segmento de geografia e história, e aí acabou entrando na veia o entendimento pelo interesse em negócios, na parte de gestão comercial, marketing. E aí a gente buscou uma especialização, tentando realmente entender melhor e mergulhando cada vez mais, principalmente nos eventos que a CBDL tem participado, que tem contribuído muito, né, Elias, nessa parte de participar com parcerias da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que tem sido, assim, entidades que têm contribuído muito para o avanço da saúde e medicina laboratorial, né? Então, eu praticamente iniciei todo o meu trabalho mergulhando nos eventos, né? Entendendo esse segmento que gerou uma especialização. Eu acabei se tornando um especialista na área de logística, principalmente em transporte de equipamentos para laboratórios, e aí a gente vem aprendendo a cada vez mais, incorporando no portfólio a paixão pela área do COMEX, né, comércio exterior, onde a gente foi expandindo o portfólio de entendimento para poder estar avançando em novos negócios, que é a minha paixão, né, de estar entendendo as dores que os clientes possuem e buscar soluções, né, uma solução integrada para auxiliar para que o produto chegue no tempo certo. E aí a gente acabou mergulhando nesse universo aí de logística da área de saúde, e tem sido assim um desafio muito grande com todos esses, a gente fala, são atores, né, que a gente chama no Comex de intervenientes, que às vezes sempre azeitam o nosso dia com uma novidade, nunca é um dia igual ao outro, viu, Elias? É uma temperatura e pressão que tem que estar medindo também diariamente, não é brincadeira. Você sabe que um dos meus biografados é o Sr. Júlio Simões, né? Do grupo É, JCL, da Simpar. E eu nunca vi uma empresa tão rápida, onde tudo é sim, para ontem, né? Porque você presta exato. serviço, né? Você realmente está ali para atender alguém, né? Para solucionar um problema de alguém, né? Então, realmente é um segmento apaixonante, né? Por essa velocidade, a preocupação, né? E é tanto que o lema deles é entender para atender, né? Então, antes de te Isso. atender, deixa eu Uhum. entender o que você precisa, né? Então, imagina É essa verdade, linha, né? é verdade, verdade. Muito bem. Agora, assim, eu sou um apaixonado, né, por muitas vezes você vir de uma área distinta, né, e quando você chega, você não tem aquele olhar viciado do segmento, né? Por exemplo, você, Uhum. né, se graduou em ciências sociais, políticas e governamentais, e de repente chega num segmento, né, de diagnóstico, atua com logística, o que foi basicamente que esse olhar diferente assim, permitiu que você trouxesse alguma inovação para o que você faz. Então, Elias, foi muito interessante porque nessa labuta, né, nesse trabalho diário de prospecção, de leads, de novos negócios, eu me deparei exatamente visitando uma unidade do Laboratório Fleury, e aí eu falei, mas deve ter alguma oportunidade aqui. Aí que me indicaram, olha, tem um departamento que é um laboratório e atua com apoio a outros laboratórios. Aí eu fui atrás, e aí foi muito bacana, porque foi muito bem recebido pelo gestor naquela época, isso já fazem mais de 25 anos, ele nem está mais no Fleury, e aí ele falou, olha, tem eventos que nós participamos e tem um movimento de coleta de material biológico, de envio de insumos, que a gente faz isso o Brasil inteiro. Eu falei assim, é mesmo? Não tinha ideia que teria essa logística diária, essa movimentação de envio de amostras. E aí eu acabei me apaixonando. E aí ele comentou, olha, tem eventos, são itinerantes, o próximo vai ser em Foz do Iguaçu,
Aí eu peguei um ônibus, nem peguei avião, e fui de ônibus em São Paulo para Foz do Iguaçu e comecei a participar dos congressos da SBAC e da SBPC, e a gente começou a ver o universo de oportunidades, né, Elias, de empresas que estavam trazendo inovações para o Brasil, equipamentos de ponta, e com muita dificuldade de movimentação desses equipamentos. E o que você falou, muito interessante, Elias, o time exato. Então, os equipamentos chegavam fora da abertura do evento, e depois, no final, não tinham uma logística para poder fazer a logística de retirada. Aí a gente acabou desenvolvendo toda uma tecnologia, um know-how, para atender os expositores e gerando oportunidades posteriores, gerando o quê? Oportunidade de movimentação de insumos, de equipamentos, de remoção de importação. E aí hoje a Honeylog é a transportadora oficial da SBAC, acabamos de realizar agora em Campinas, lá no Espaço Dom Pedro, né? É um excelente congresso, foi um sucesso, e já conseguimos também a nomeação da Honeylog para o próximo congresso da SPPC no Rio de Janeiro, em setembro, onde a Honeylog é a transportadora oficial de cargas, oferecendo todo um suporte logístico para os expositores, coletando os materiais e entregando na feira antes da abertura do evento e dando todo o suporte durante e o final também do evento. Então, foi uma inovação que tornou praticamente a Honeylog uma referência de empresa de prestação de serviços de logística, né? E com isso eu carrego praticamente todo esse know-how já há muitos anos, né? Perfeito. Aliás, já que você deu, né, essa abertura, seria importante você apresentar também um pouco mais da Honeylog, né, no setor de logística, mas também, né, tempo de atividade, em que áreas ela atua dentro da logística. Perfeito. A Honeylog é uma empresa constituída em 2014 e eu estou lá desde 2019, e aí praticamente iniciando todo esse trabalho em conjunto com a direção, fazendo um trabalho de logística para a área de saúde, tanto na parte de armazenamento de produtos de saúde, com todas as certificações perante a Anvisa, inclusive para medicamentos, mas o nosso foco tem sido muito a área de produtos de saúde, e integrando toda a parte de transportes, tanto terrestre como aéreo, né, transporte rodoviário, aéreo, e transporte, ampliando o portfólio com remoções de importações, né, de portos, aeroportos, com escritórios nos principais aeroportos, né, Guarulhos, Viracopos, Galeão, lá em Curitiba, Florianópolis e Porto de Santos, Porto de Itapoá, e fazendo todo esse apoio aos importadores que operam com a parte de importações, e também agora a gente começou a ser procurado por empresas que trabalham com exportações, e a gente está desenvolvendo todo esse canal de exportações também dentro da Honeylog, né? Perfeito. A base da Honeylog, onde ela está Ela localizada? está, matriz Jandira, aqui na Grande São Paulo, uma filial lá em Santa Catarina, uma filial em Rio de Janeiro, e em todas as capitais a gente tem um escritório correspondente que nos apoia, e a gente está olhando também alguma oportunidade para abrir um escritório no exterior, né? Seria o primeiro, essa oportunidade, seria a primeira iniciativa fora do país. Ah, sim, isso que a gente está olhando, porque a gente tem percebido que falta muita informação na parte de importação, né? A gente vê os clientes com dores e sofrimento no aspecto de serem mal atendidos no quesito de onde está a minha carga? Já foi coletada? Foi feito o pick-up? Qual é a previsão? Então, a gente sabe que tem grandes players aí no mercado, mas acredito que tem oportunidade para empresas como o porte da Honeylog de trazer uma inovação, sendo um diferencial onde nós temos passado, a gente tem conquistado essas oportunidades, Elias. Perfeito. E, Ronaldo, um dos pontos, né, que realmente, aliás, né, retomando um pouco da história do seu Júlio Simões, né, quando ele iniciou, né, o transporte, foi na época do Juscelino Kubitschek, que investiu em rodovias e não em ferrovias, né?
E hoje até hoje a gente entende que é o calcanhar, né? Assim, de Aquiles do Brasil na área, É verdade. né, da logística, a falta de uma logística ferroviária importante, né? Para vocês isso seria também, né, significativo, ou dentro da área de vocês a terrestre, marítima, aérea já é suficiente? Não, sem dúvida, a gente percebe que o modal ferroviário ele poderia contribuir muito, principalmente para produtos de commodities, né? Aí tirando um pouco do movimento das estradas, né? Que a gente tem um movimento muito grande e com isso a gente percebe que para volumes que não têm um alto valor agregado, o ferroviário seria muito interessante, né? E é lógico também, se você tem uma conexão São Paulo-Rio, por exemplo, a gente sabe que hoje o Brasil é extremamente um país rodoviário, né? Mas a gente tem distâncias enormes. Tive oportunidade de visitar a Europa e fiquei impressionado em rodar 300 quilômetros em 2 horas num trem de alta velocidade, né? Então a gente vê que isso traria um ganho de oportunidade em conexão do sul, sudeste com o nordeste, né? E hoje a gente tem que vencer um desafio aí de quase 3.000 quilômetros e estradas em condição muito precária, né? Se tivéssemos essa oportunidade, sem dúvida teria um benefício maior de conexão, né, com essas longas distâncias, né? Particularmente, a gente sabe que indo para a América do Norte, é impressionante, Elias. Você tem, por exemplo, São Paulo para Dallas, né? Você tem 10 horas de voo, 5 horas de voo, Elias, brincando, quer dizer, não brincando, né, mas é sério, você voa sobre o espaço aéreo do Brasil. Você praticamente passa 5 horas dentro de um avião, sobrevoando o estado do país, do Brasil. Você não saiu do Brasil. Você começa a sair 5 horas depois ali na Colômbia, né? Que você começa a chegar ali na região da América Central. O nosso país é fantástico, né? E a gente percebe que tem realmente um gargalo logístico assim muito grande mesmo. É um continente, né? É um país com dons de continente, né? Agora, assim, dentro das suas especializações, né? Uma delas é a política de preços. Eu imagino que é calcular um preço, né? Com tantas variantes, né, tantos derivados que a gente, inclusive, né? Com moeda estrangeira também, né? Qual é essa política correta de preços que você utiliza? Então, Elias, isso é um desafio porque a gente sabe que hoje o valor do frete ele é incorporado ao valor do produto. Então, operando com a área de inbound, chama de Comex, a gente vê a urgência que os nossos clientes precisam das remoções e da informação de qual vai ser o valor do frete que vai incorporar nos demais custos dele, de recolhimento de ICMS, despesa com o despachante, com o pagamento do produto para o exportador, e o frete ele é fundamental, né? Então a gente percebe que é um desafio, né? A gente calibrar os nossos custos também para que não seja um ofensor para os nossos clientes, e é uma luta diária para a gente poder estar equilibrando essa balança aí que é bem desafiadora, né? Sem dúvida alguma, são vários componentes, né, que realmente, né, qualquer erro, né, nesse ponto realmente envolve a rentabilidade, imagino, né, algo extremamente complicado de se fazer e delicado também. Outra habilidade sua também é a abertura de novos mercados, né? E quais são as principais preocupações que a gente tem que ter ao abrir uma área de atuação? Importante buscar informações, né, Elias? Entender e estar sempre conectado com possíveis oportunidades, né? Então, por isso que é fundamental estar conectado com os eventos, com as feiras que a CBDL tem promovendo, que isso traz um network muito importante que favorece essa visão de um nicho de mercado que, de repente, ninguém está de olho ou está sendo mal atendido, que você pode estar aperfeiçoando um produto.
Então, é muito importante a manutenção desse network e estar aberto a essas oportunidades que vão surgindo em função desses contatos, né? Perfeito. Qual foi a área mais delicada que você abriu e que, sem dúvida alguma, exigiu, né, um estudo mais aprofundado? Sem dúvida, a gente abriu uma linha de remoções de importação que chama-se DTA simplificada. O que é isso, Elias? A DTA simplificada é uma declaração de trânsito aduaneiro quando você remove de um porto ou aeroporto para uma zona secundária. Então, nós fizemos um trabalho em conjunto com o CLIF, que é um CLIA lá em Itapoá, e a gente fez uma proposta, eles estavam interessados nesse produto, aonde esse produto se trata do que, Elias? De ter a isenção da Receita Federal para fazer o lacre do veículo no aeroporto de Viracopos, Guarulhos, Florianópolis. Você tem que ter a presença do fiscal da Receita para lacrar um veículo quando ele está em trânsito aduaneiro. Então, a gente conseguiu elaborar uma proposta, conseguimos ser aprovados pela Receita Federal através do sistema de gerenciamento de risco da Honeylog, que apresentou uma robustez muito grande. E com isso, a gente tem autonomia agora de realizar carregamentos em qualquer dia e horário, sem a necessidade do fiscal da Receita Federal para realizar o lacre do veículo. Então, isso reduziu o custo dos nossos clientes de um tempo de espera de cerca de 8 horas para cerca de 1 hora. Então, só aí você imagina o save que você tem de agilidade e de auxílio também para a Receita Federal, que a gente desafoga todo o contingente de fiscais, né? E tem que estar realizando essa inspeção para lacrar os veículos, porque tem que ter uma segurança grande para que aquela mercadoria não seja descarregada numa zona que não seja uma zona alfandegada, né? Porque a gente tem esse gargalo, Elias. Infelizmente, a nacionalização na zona primária, ela tem um gargalo que o Brasil está sofrendo muito, né? Principalmente com alguns aeroportos, como Guarulhos, e tem um volume, aumentou muito depois da pandemia, então o volume de cargas é tão grande que ele não tem capacidade de realizar a nacionalização nessa zona, sendo fundamental ter esse trabalho das zonas secundárias para poder agilizar o escoamento, a entrada dos produtos importados, serem nacionalizados e distribuídos aos hospitais, clínicas, e não só nessa área de saúde, mas toda a cadeia de importação que o Brasil ainda precisa, né? Depende de vários insumos do exterior. Né? Perfeito. Aliás, olhando um pouco, né, no site da Honeylog, na área de Comex, né, chamou a atenção os pontos, né, de atuação, transporte aduaneiro, cargas liberadas, armazenamento, cargas sensíveis, carro dedicado, cargas aéreas. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais, principalmente essa linha de carro dedicado, para quem não conhece. Carro dedicado é uma demanda que o cliente tem, por exemplo, ele precisa fazer uma entrega de um equipamento a um laboratório lá em Recife, lá em Manaus. A Honeylog consegue estar atendendo através de uma equipe dedicada, coletando aonde o cliente tem o warehouse dele, o armazém, e a gente envia o carro dedicado com a equipe da Honeylog para realizar o manuseio correto. Né? Então, esse é o carro dedicado, tem sido um sucesso de operação, porque a gente sabe que isso tem uma preocupação muito grande por parte dos importadores em que o produto seja transportado e manuseado em condições que ele seja entregue sem maiores problemas na calibração deles. São equipamentos muito sensíveis, né, Elias? Então, qualquer manuseio inadequado pode comprometer, e hoje a gente tem um time de importação que demora aí 30, 40 dias, né? Então, fora o trânsito internacional, a parte de liberação nacional, né? E aí a Honeylog desenvolveu esse produto, vem atendendo aí tanto para a área de equipamentos, como também para a cadeia de frios, né? Produtos que exigem uma temperatura controlada, de 2 a 8, 15 a 25, de acordo com a especificação do fabricante. Nós temos veículos também que podem atender toda a cadeia de frio, né? Perfeitamente. E dentro dessa área logística, né, a reforma tributária,
ela entendeu o setor? Sem dúvida, a gente está ainda em compasso de espera para entender como é que vai ser toda essa modificação, e a gente tem hoje um desafio de poder fazer uma equalização para que a gente possa manter a questão também da nossa lucratividade, também não ser um ofensor para os clientes, mas sem dúvida vai afetar, e a gente não sabe ainda, né, Elias, porque há um movimento no Brasil onde foi gerado vários incentivos fiscais por parte de alguns estados, que a gente permanece, por mais que esses incentivos caiam, as empresas dificilmente vão deixar de operar, por exemplo, por Santa Catarina. Santa Catarina é uma maravilha na área de Comex, ele tem mais de 5 portos, então dificilmente a empresa que foi para lá, porque hoje a maioria dos produtos são comercializados nos principais mercados, né? São Paulo, Minas, Rio, Curitiba. Mas a gente percebe que hoje, por exemplo, o estado de São Paulo tem um volume muito grande de importações. Então, como eu falei, né, um gargalo logístico que não dá para ter uma entrada só. Imagina só o Brasil com um porto só, né? O Porto de Santos não tem mais capacidade, né? Então, por isso que hoje a gente vê Santa Catarina, Vitória, né, no Espírito Santo, como pontos assim, e mesmo lá no Nordeste, Recife, fundamentais para escoar um pouco e diluir, né, toda essa concentração que a gente tem aqui na região Sudeste e Sul, né, Elias? Sim. Mas, sem dúvida, a gente está, assim, apreensivo porque a gente não entendeu ainda, né, como é que vai ser a aplicação dessa nova metodologia, né, dessa sistemática, né? Sem dúvida alguma. Bom, claro, e se acotovelando nesses portos para brigar espaço com o agronegócio, né? Que, sem Exato. dúvida alguma, né, um grande Exatamente. exportador. Né? É, Vocês perfeito. vocês têm algumas áreas específicas de vocês nesses portos? Sempre temos, sempre em parcerias, né? Porque a gente percebe que hoje não tem como você estar investindo em ativos, né? Você tem que tentar trabalhar para ter uma empresa o mais leve possível, né, Elias? Então, se investir numa unidade própria ou mesmo numa filial, a gente tem considerado e avaliado com mais calma, né? Que é um custo alto e, ao mesmo tempo, a gente tem feito várias parcerias com parceiros que possam entender e seguir a mesma política de ética, né? E que entendam os valores que a Honeylog possui, para que a gente possa sequenciar e oferecer um serviço de qualidade, né? Perfeitamente. E essa parte de armazenamento, Ronaldo, ela é feita na matriz de vocês ou vocês têm vários interpostos ali para poder fazer esse armazenamento? Hoje a matriz está bem consolidada e a gente conseguiu também iniciar na unidade de negócios de Palhoça, lá na Grande Floripa. Estamos também realizando essa linha de serviços de armazenamento de produtos de saúde, né? O foco da Honeylog tem sido produtos de saúde. Então, a gente também, como eu falei anteriormente, percebeu que como estratégia diversificar o portfólio de serviços, né, Elias? Então, a gente tem oferecido essa solução integrada para que o cliente, tendo essa demanda, eu preciso também até abrir uma filial de uma empresa que está querendo iniciar operações no Brasil. Então, a gente tem espaço para ser uma empresa que consegue fornecer uma área para a abertura de uma filial, sem o cliente ter a necessidade de alugar um armazém, passar pelo processo de homologação da Anvisa, que a gente sabe que é bastante criterioso e um pouco assim demorado em função do contingente aí que a gente vem sofrendo uma certa escassez, né, Elias? Perfeito. Bom, e acredito, essa força com a CBDL, né, nessas discussões com a Anvisa, com outros órgãos governamentais, são determinantes, né, Ronaldo? Sim, fundamental. Por isso que a gente conquistou esse espaço e eu fiquei muito feliz e tenho realmente levado para a diretoria da Honeylog, que como tem sido importante ser um associado da CBDL, para que você possa estar conectado com todas essas medidas e ações para defender e melhorar o segmento de saúde, né?
Perfeitamente. Bom, você já trouxe vários pontos, né? Mas para quem atua com logística, né? E especificamente, né? No nosso país, no Brasil, né? Que, como a gente falou, é basicamente um continente, né? Quais são os maiores desafios ou o maior desafio para quem está nessa área? O maior desafio, Elias, é a gente poder encontrar uma equação de equilíbrio econômico, que, como você comentou, né? Então, a gente precisa realmente manter a empresa saudável e a gente percebe que é um mercado muito competitivo e que as empresas precisam tomar cuidado, né? Em você fazer um processo de homologação, precisa realmente ter um critério de investigação, né? Qual a origem das operações, se eles realmente estão realizando toda a parte de recolhimento dos tributos adequadamente, te oferece uma cobertura securitária com uma seguradora de mercado que tenha realmente um lastro. Então, o maior desafio é esse, Elias, é competir num mar sangrento, porque o segmento de logística ele é muito competitivo e a gente percebe que, infelizmente, as empresas, às vezes, por uma questão de budget, são pressionadas a sempre estar pedindo uma redução dos custos, né? E com isso você acaba gerando um estrangulamento do fornecedor. Então, isso é muito sério hoje no Brasil, né? E você tem milhares de empresas, a gente tinha um critério de, você possui uma certificação perante a Anvisa? Nossa, isso era um diferencial, era quase um doutorado. Hoje não, hoje está muito comum, né? Então, precisa se tomar muito cuidado em você estar contratando os serviços de uma empresa de logística nessa área de saúde, né, de produtos de saúde, medicamentos. Eu acredito que precisaríamos ter uma fiscalização um pouco maior, né? Perfeito. É claro, e a gente tem o fator, né, de uma área territorial de mais de 8 milhões, né, 500 mil quilômetros Exato. quadrados, então isso realmente já é um ponto, né, para se preocupar. O Brasil é um case logístico mundial ou algum país que você gostaria de destacar como esse case? Elias, o Brasil tem, assim, muitos, muitas vantagens competitivas diferentes de outros países, né? Mas, sem dúvida, o que a gente percebe é uma grande dificuldade para você realizar uma operação no Brasil. São muitas etapas que a gente percebe que outros países, a gente tem uma simplificação em processos de importação, e também acho que talvez pela nossa história de colonização, né, Elias? Infelizmente a gente tem todo esse ranço de extrativismo, né? E a gente percebe na América do Norte que você tem que confiar, olha, eu tenho que realizar a coisa certa. E no Brasil, não, né? É muita dificuldade, porque mesmo você realizando a coisa certa, sempre você tem a questão que você pode estar gerando alguma coisa errada. E eu não sei se isso gera muitos problemas, né? E a gente se torna um país um pouco assim lento para tomada de decisões e para agilização nos processos, né? Então a gente percebe que realmente o desafio é a gente batalhar para que algo seja um pouco mais leve, né? Que a gente possa gerar negócios. Então, para uma renovação hoje de uma licença de funcionamento, você tem que passar por um processo que às vezes tem um critério muito alto e às vezes não está sendo avaliado qual é o impacto que aquilo pode trazer para a saúde mesmo, né? Às vezes são normas e diretrizes que estão sendo implementadas que a gente percebe que não estão contribuindo, né, para a saúde e muito menos para a agilização dos negócios, né? Sem dúvida alguma. Você comentou da América do Norte, né? E é importante, né, que quem nos acompanha sabe que você está nesse momento no Canadá. Então traz um Exato. pouquinho do lado cultural do Canadá que te encanta. Sim, o Canadá a gente percebe que tem uma facilidade muito grande para negócios, né? A gente percebe que é uma cultura que você dá a palavra que vai realizar aquele negócio e ele acaba se concretizando. E, sem dúvida, é feita uma análise crítica, né? O pessoal não simplesmente, não, vamos fechar o negócio e... Não, mas é isso que eu estou te falando, em relação
a cultura, né? Tem o entendimento de que, bom, vamos fechar aquela negociação, aquela parceria comercial, já o entendimento de que sim, você vai cumprir a sua parte e que já está tudo acordado, quanto que vai ser o ganho, qual vai ser o percentual, né? E, e a gente vê que é um país que está assim vibrando, né, e com toda essa dificuldade aí com os Estados Unidos, mas a gente vê que é uma cultura realmente exemplar, né, a nível de principalmente cumprir as regras, né? O brasileiro tem essa dificuldade, né, Elias, de cumprir as regras, né? Então eu fico assim impressionado que não há tanto policiamento, mas se você ultrapassar a velocidade, você vai ser multado. Então, isso a gente percebe na nossa época que foi estabelecida a regra do cinto, né? É Então, verdade. precisa doer no bolso para você tornar aquilo um hábito, né? Então, hoje eu não consigo entrar mais no carro e não deixar de colocar o cinto, né? Que deveria Exatamente. ser algo natural. Mas como é que foi incorporado isso? Através de um condicionamento, né? Então, a gente vê que temos muitas coisas para aprender e é fantástico essa parte de intercâmbio, né? Que a gente está procurando investir aqui na especialização e dar uma aperfeiçoada mais no inglês também, né, Elias? Muito bom, parabéns. E realmente você falou bem, né? Às vezes, infelizmente, a penalização é mais forte do que a conscientização, né? Então a gente, né, para não ser penalizado, se conscientiza de que a coisa tem que ser daquele jeito, né? No caso, como você citou também, o cinto de segurança, né? Exato, exatamente, exatamente. Muito bom. Olha, Ronaldo, que papo agradável aqui. Aprendemos bastante aí com você, com a tua história, com o setor de logística, principalmente. Conhecemos melhor a Randlog. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Sim, Elias, eu agradeço a oportunidade e quero incentivar a todos a realmente a procurarem a CBDL. Se você não é um associado, né, procure se interessar. É muito importante estar participando dessa entidade que tem contribuído muito para o nosso segmento de saúde e principalmente com ética, né, Elias? Isso é muito importante, que a gente percebe que falta muito para a gente poder melhorar, né? Então, uma melhoria contínua é fundamental para todas as empresas e a gente está investindo cada vez mais em integrar, né? Essa câmara tem sido assim algo fantástico, né? Um crescimento profissional e um crescimento de colaboração entre as empresas e essa cadeia toda que todos nós estamos conectados, né? Perfeitamente, você falou também do lado ético, né? O Carlos Eduardo Gouveia também, né? É um participante integrante, né? Da diretoria do Instituto Ética à Saúde, também preocupado, né? Exato. Com essa transparência, né? No setor da saúde. Ronaldo Campos, gerente de desenvolvimento de novos negócios da Honeylog Logística. Olha, muito obrigado, adoramos aqui a tua participação e use e abuse do nosso diagnóstico por dentro do mercado, Ronaldo. Obrigado, Elias. Grande abraço. Outro para você. Prazer falar Muito contigo. obrigado. Igualmente, o prazer foi todo nosso. Hoje, então, recebemos aqui Ronaldo Campos e você já sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, mande seus comentários para o nosso diagnóstico por dentro do mercado. Em nome do Carlos Eduardo Gouveia, da CBDL, então agradecemos a sua parceria, participação e companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal!